testemunha, Reina Coruna, Reina O, Reina Coruna, Reina O. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, meu querido, minha querida, você que está aqui mais uma vez conosco no programa de Aldeia. Eu te agradeço e abençoo a sua presença. O programa existe porque você existe na nossa vida. Como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, dourado, amor, sabedoria, peço uma coisa gostosa e saudável. Inspire devagar, é um momento só. Feche os teus olhos e vamos, a partir do nosso coração, nos conectarmos com a energia do segundo raio divino, o raio dourado, amor, sabedoria, que é o raio que dirige as segundas-feiras, porque cada dia da semana, dos 7 dias, tem um raio que comanda. A segunda-feira é dirigida pelo raio dourado, e o raio dourado é o raio mais importante que desce sobre o planeta Terra, sobre o nosso sistema solar, porque o nosso Sol é dourado. Saiba que existem sóis de todas as outras cores. Então, que o amor, sabedoria, o nosso coração se ligue a ele, e nós vamos nos conectar com a amorosidade dos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, para que eles possam irradiar do pilar do raio dourado, amor, sabedoria em nosso coração, toda essa energia de paz, de harmonia, de entendimento, de consciência nova e de verdade. Isso venha nos ajudar a encontrar o amor, sabedoria, para que ele venha a ser um grande facilitador das minhas conquistas de transformação, de equilíbrio, de paz. Muito bem, aqui quem fala ainda é o Irineu de Liberale. Eu estava outro dia pensando, acho que eu vou mudar de nome, acho que eu vou ser Joaquim Manuel, mas por enquanto é Irineu de Liberale. Eu gosto de Joaquim com K, claro, evidentemente, né? Queridas, queridos, sejam bem-vindos, vocês que são da aldeia, e quem não é da aldeia, seja bem-vindo. Olha, se você tiver interesse, no sábado próximo agora, que é dia 26, né? Dia 26. Nós vamos ter mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca, que é o penúltimo do ano. Ainda tem uma meia dúzia de vagas, se você quiser, dá entrada no site da aldeia e você olha lá tudo que fala da Ayahuasca, passa o e-mail, o próprio e-mail está lá no site, aldeiarosadorada.org.br. E você poderá vir no próximo sábado estar conosco no Recanto Rosa Dourada, aqui em Araçariguama, quilômetro 44 da rodovia Castelo Branco, vivendo uma história de muita cura na sua vida. Se você nunca fez, você vai se surpreender das possibilidades de entendimento interior que a Ayahuasca te leva. Ok? Segundo aspecto extremamente importante. No próximo carnaval, daqui a pouco, né? 1, 2, 3 e 4 de março, nós estaremos realizando lá no Recanto Rosa Dourada, em Araçariguama, o 51º, curso 51. Alguns dizem que é boa ideia, mas é boa ideia, não tem nada a ver com a capinga, né? Boa ideia. O curso Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Em 4 dias. Você vai dormir, tomar café da manhã, almoçar, jantar, tomar banho e participar de uma verdadeira festa espiritual. Pois além de conhecer o sagrado, maravilhoso e bendito mundo da consciência xamânica, que é uma ligação com a Mãe Terra, amorosa, gentil, curativa, você vai entender a necessidade do respeito à natureza. Você vai entender que uma pedra é uma irmã, que uma árvore é uma irmã, que um animal é uma irmã, todo da consciência divina. Então os conceitos do xamanismo básicos serão passados. Você vai poder aprender a abrir uma roda de cura. Você vai entender o que é um cachimbo xamânico, a qual você
Não traga, você não fuma, você só pita. O que representa cada pitada de limpeza, transmutação, como se fosse uma defumação, ou te ajudar em estados de meditação, você vai receber a tua maraca, e na tua maraca sagrada você vai ver os benefícios. Você vai conhecer um pouquinho de ervas, principalmente as tuas 3 ervas de poder, que cada um tem. Você vai conhecer um pouquinho de pedras. Você vai fazer algumas viagens fora do corpo fantásticas. Vai conhecer o teu animal de poder, vai conhecer o teu mestre xamã. Mas o principal de tudo isso está aqui no coração. Você vai começar a desenvolver o caminho da consciência crística, que o nosso curso nos leva pela orientação da espiritualidade. Você vai perceber que você é um ser divino e que dentro do nosso coração existe a presença do Deus Pai e Mãe, fonte da vida. São 4 dias de muita luz, de muita paz, de muita reflexão, de muito crescimento. Se você está entendendo a mensagem e sentir, dá uma entradinha no site da Aldeia Dourada e olhe lá, curso Resgatando o Xamã Interior no Carnaval. Leia tudo que está lá, a programação que a gente vai fazer, os horários, os valores, você pode dividir em 7 pagamentos, que acaba sendo mais barato o curso inteiro que se você for viajar no carnaval e ficar num hotel de 3 estrelas. A única coisa que a gente não dá no curso são o tambor. O tambor às vezes é mais caro que o curso, então não tem como incluir um tambor, e o tambor é uma coisa pessoal. Você vai ter todo o aparato xamânico. E na terça-feira, às 19 horas, quando terminamos o curso, como diz a música do Caetano, alguma coisa acontece no meu coração. Só quando eu cruzo a Ipiranga, Avenida São João, você vai ver o teu coração. Você não vai ser mais a mesma pessoa, ok? Lá no site da aldeia, você tem as informações, tem depoimento de pessoas que fizeram o curso. Então está dado o recado para você. Muito bem, minha querida, meu querido, o tema que me veio hoje, não veio hoje, ele já veio ontem, né? Foi de repente uma reflexão sobre a dor e a felicidade. Então me veio falar alguma coisa que é quase bobagem, mas que é muito sério. É a dor da felicidade e a felicidade da dor. Você não entendeu nada, nem eu. Então vamos tentar entender. Eu quero então começar a falar com as correções que o universo nos dá. Porque você pode não entender em alguns momentos, eu também não entendo. A maioria talvez não entenda em alguns momentos. Mas como é bom quando a gente entende. As correções que o universo nos traz, que às vezes representam dores, machucados, coisas difíceis para suportar, porque o ego da gente reclama do benê, reclama do pai, da mãe, do trabalho, do que eu tenho que fazer, que o Corinthians não foi, que o Palmeiras foi, que o Lula ganhou, o Lula perdeu, o Bolsonaro, até porque está chovendo, porque não está chovendo. Isso é personalidade, é ego humano. Mas o universo que me ama e te ama também, não ama só a mim, ele ama nós. O universo traz as correções. E eu quero então começar essa história com a maior correção que este ser, que se chama Inderineu, teve. E a maior correção da minha vida está ligada ao meu pai. Eu tive um pai chamado Constantino de Liberar. Um homem praticamente analfabeto, ele tinha o 1º ano primário só. Ele fez 4 vezes, depois não dava para continuar, porque ele trabalhava numa fazenda, e como o pai dele mudava de fazenda, depende da plantação, da colheita de cana ou café, ele entrava na escola, saía, não ficava. Então um dia, com 11 anos, ele falou, não vou estudar mais, porque eu já trabalho igual um homem. Então ele era uma pessoa rude, ele era generoso. Depois de acontecer o evento que eu vou contar, eu vim ver a luz do meu pai. Até então, meu pai era o problema da minha vida. Por quê?
eu sou um ser extremamente... Se na minha infância eu tivesse... Se na minha infância tivesse as coisas que a psicologia tem, das vezes que eu fui na escola para a diretoria, com ameaça de expulsão, o famoso TDAH de hoje, eu não parava quieto, mas não se tem. Era com orientador, era com diretor, era com coordenadora. Toda hora eu estava lá, sentava, às vezes chorava, não sabia por quê, eu não parava quieto. O meu pai falava que eu tinha bicho carpinteiro. Eu não sei o que é bicho carpinteiro, mas talvez deve ser cupim. Tá. Não parava quieto e sempre soltando piadas. E não era piada para... Nunca, eu não tenho, não é da minha índole agredir ninguém, nunca foi. Mas eu faço brincadeiras. E faço até hoje, porque eu nunca... Quem trabalha na aldeia comigo, ou no consultório, sabe que eu tiro sarro e brinco, mas não é tirar o sarro, eu tiro o sarro da nossa própria dor, da nossa ignorância, para mostrar, inclusive, quanto eu sou ainda também pequeno com relação à evolução, mas como eu lido com as coisas e é possível encontrar um caminho. E as pessoas, em geral, se sentem bem e se sentem libertas para falar também das suas dores, sem esconder. Alguns, que são um pouco mais egóicos, não conseguem ficar perto de mim, porque a minha maneira de ser às vezes deixa um pouco as pessoas nuas, sem roupa. Não posso melhorar porque o outro quer. Eu só posso melhorar se eu chegar à conclusão que eu preciso, né? Bom, então isso representou na minha infância essa minha inquietação, dificuldade de obedecer regras, aceitar um sistema castrador da escola da infância, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, além de ter uma infância materialmente muito pobre, porque o meu pai, com o pequeno salário dele de motorista de ônibus antiga CMTC, ele estava construindo uma casa e comprando outra. Então, até meus 14 anos foi muito difícil a vida material. Eu nunca tive uma bola de futebol, eu nunca tive uma bicicleta. Eu vou falar uma coisa que eu tinha vergonha durante muito tempo de falar, hoje eu falo com muita alegria. A primeira vez que eu fui numa praia, eu tinha 17 anos, eu não sabia o que era o mar. Eu fui na praia, deitei lá no mar, fiquei 5 horas deitado olhando para o mar. No outro dia eu não fui nem trabalhar, que eu já trabalhava, claro, né? Trabalhei aos 14, porque estava tão queimada as minhas costas e as minhas pernas, que na parte de trás do joelho eu não conseguia dobrar, eu rachava. Era a minha história. Por que a minha história? Então eu vou contar por que eu tive um pai que me batia, me dava verdadeiras surras de cinta. Um dia eu estava em casa, estava no meu segundo casamento, era um domingo à tarde. Eu estava deitado na cama, eu estava fazendo a faculdade de psicologia. Acredito que deve ter sido no ano de 80, acho que foi 84. Bom, peraí, não pode o ano, tá? E de repente eu tive uma visão, abriu minha clarividência, e eu me vi, eu não sabia nada. Eu me vi numa região aqui da América do Sul, provavelmente onde deve ser o Peru hoje, e eu era um imperador inca. Gargantina de ouro, peito nu, que homem bonito, acho que eu me apaixonaria por mim, viu? Que coisa bonita que eu fui, viu? E eu percebi, agora falando sério, a arrogância desse ser. Aquele poder, pois desde pequenininho, entre os imperadores do povo inca, você era considerado um deus. Então, desde pequeno, eu provavelmente sabia que iria ser imperador, então eu fui tratado como um deus.
Então, tenta imaginar como é que funciona a psique de uma criança e depois de um adulto. Se eu sou um Deus e você não é, eu sou melhor que você. Ou será que está errada a minha análise? Acho que não, né? Eu sou um Deus, você não é. Então eu mereço mais, eu tenho mais poder, e aí cria essa energia da arrogância. E aí então eu vi nesse lugar que eu estava, eu como imperador, um sacerdote inca que estava lá, que era a única pessoa que comandava a minha vida com o olhar, porque eu mandava em todo mundo e com ele eu baixava o olhar, que depois de muito tempo, mais de 20 anos, eu fiquei sabendo que é o querido mestre Ramatiz, numa outra vida que ele viveu lá. E ali entre nós tinha um velho, um homem de idade, que era meu escravo. Não era negro, porque o negro não havia chegado aqui ainda na América do Sul, então não se conhecia o negro. Era alguém talvez vencido em guerra. Detalhes não são tão importantes. E esse escravo, ele me vestia, me dava banho, comia minha comida antes de eu comer, caso tivesse envenenado ele que morreria. Ele era o meu serviçal. E de repente esse querido sagrado mestre, que hoje eu sei que é Ramatiz, ele me mostra: este homem que era o meu escravo é o meu pai Constantino agora. Eu levei um choque. Aí ele começa a falar. E essa é a história então que eu vou contar para entender. Esse homem faz parte da tua história de alma. E ele aceitou, hoje, nessa encarnação do Irineu, ser o teu pai, para te ajudar a castrar toda aquela ignorância da arrogância que vocês viviam naquela vida e do papel que você tinha que representar. A sociedade me fez ser mais arrogante do que deveria. Eu era um Deus, né? O outro não era, então, né? E para você, nesta encarnação de Irineu, fazer o que você veio fazer, se ele não fizesse esse papel com você de te castrar, ainda ele dá risada de brinca. Nada que alguns anos de terapia não vão ajudar, né, para resolver. Eu já tinha naquele momento mais de 10 anos de terapia, né? Se ele não te castrasse, hoje você não estaria no caminho. Naquele momento eu já era presidente de um centro espírita chamado Júlio Magalhães, que eu tinha fundado já 5, 6 anos antes, por aí, 5 anos. Você não estaria no caminho espiritual e você estaria na capital desse país buscando poder e cargos políticos. Aquilo me desarmou. Aquilo tirou o meu estilingue, tirou a minha bazuca, o meu canhão, tirou o meu revólver, a minha tiro desarmou. E a partir daquele momento, aquele pai chato, horroroso, que até os 30 e poucos anos eu não queria estar perto, porque eu tinha um conjunto de mágoas devido às surras de cinta que eu tive na infância, foi destruído, quebrou. E esse pai, até a sua desencarne com 93 anos, com um complicado Alzheimer de 4 anos, virou meu ídolo, instrumento do meu amor e da minha gratidão. Ele já partiu há alguns anos, né? 2005, faz 19 anos, e certamente
ele está escutando ou esteja aqui do meu lado, não importa. Você me conhece aqui na aldeia, no programa, no consultório, você que está comigo, por causa do Senhor Constantino. Então, eu precisei começar esse programa com essa introdução, porque o universo nos coloca correções. E nunca são punições. A dificuldade que você vive no teu emprego, a dificuldade que você vive no teu relacionamento afetivo, na tua saúde, nas tuas finanças, na tua espiritualidade, ou no teu time de futebol, caso você seja corintiano, tudo é cura. Tudo é evolução. Eu preparei então uma pequena reflexão que foi baseada num texto que eu li de um filósofo francês, o nome dele é André Comte Sponville, que ele fala da dor e felicidade, um estudo da relação entre dor e felicidade. É comprido, tem muitas páginas. Eu fiz um pequeno resuminho para entender e para poder fazer esse programa. A dor da felicidade e a felicidade da dor. Você percebe? Eu contei da minha felicidade da dor. Durante a minha infância, início da adolescência, meu pai foi o meu castrador. A partir dos 34 anos, ele foi meu ídolo. Porque eu tive a graça e a bênção divina de entender a importância da figura do meu pai castrador. Cada surra, cada cintada, cada machucado, cada vez que me põe de castigo, não deixar eu sair para brincar. Foi uma escolha, foi um acordo. Ele topou fazer esse acordo comigo e fez a lista. Eu que era um babaquinha que não entendia, mas com a ajuda divina e dessa espiritualidade sagrada que eu tanto honro, eu tive essa oportunidade. Então, o que é a dor? Você deve ter tua dor. A dor pode ser até no calo, né? A dor pode ser, no caso da mulher, uma dor menstrual. Pode ser uma dor de coluna. Eu estou com minha dor de joelho aqui, que eu estou curando alguma coisa que aconteceu com o meu menisco, né? Já mais ou menos uns 45 dias, estou fazendo um tratamento tudo. Claro, isso é meu passado cósmico. Cada um tem um motivo. Então, a dor é uma sensação desagradável que ela vai, evidentemente, sinalizar lesões reais possíveis até imaginária. Porque às vezes você tem uma dor, eu que trabalho na psicologia transpessoal com memória do passado, às vezes você tem uma dor que a medicina não encontra. Aí quando você faz uma análise através de uma percepção espiritual ou de uma mesa radiônica quântica, você vê que a dor existe porque tem uma memória do passado doente grudada no cangote. A dor normalmente se torna o motivo mais comum pelo qual as pessoas procuram um médico, fisioterapeutas, centros espíritas, igrejas, psicólogos. A dor às vezes é aguda, às vezes ela é leve, vai dependendo. Tem essas dores assim que são esquisitas. Tenho pessoas queridas e amadas aqui da aldeia que tem algumas bem próximas, algumas até moram em casa assim, né? Que tem dores em várias partes do corpo. Está ligado ao que ficou pendente no passado. Está ligado a machucados. E às vezes, quando se vai no médico, vai analisar. Eu tenho tido dor em perna, os últimos 3, 4 anos, muita dor na perna. Só agora o joelho deu uma estouradinha, até então não tinha estourado nada. Fui fazer todos, eu só não fiz exame de gravidez, porque eu senti que não seria dor de gravidez. Tudo. E o último lugar que eu fui foi no médico, muito conceituoso aqui em São Paulo. Eu fui fazer então num vascular.
para ver, né? Porque enquanto então na ortopedia em geral não encontrei nada, porque somente à noite dormindo eu acordava com dor, e eu ia no médico, ia fazer pilates, tudo, não encontrava nenhuma causa física, nada, é mistério, profundo mistério. Então eu falei, então vai, olha, e se for alguma coisa, né, ligado à corrente sanguínea, processo vascular. Aí eu fui lá no vascular, aqui na Avenida Liberdade. Médico de origem japonesa, muito respeitado. Contei para ele, olhou, pediu para eu ficar de cueca lá, olhou minhas pernas, desde a virilha até o dedão do pé, mexeu. Mandou fazer 16 exames. Como eu falo, brincando, mas ao mesmo tempo sério. Nos exames, até de carótida, não deu nem caspa. Fiz tomografia, nem caspa eu tinha. Quando eu levei o exame para ele, ele vira assim e fala, senhor Irineu, o senhor não tem nada. Mas doutor, eu sinto a dor. O que o senhor acha que eu devo fazer? Procure um psiquiatra. Tá bom, eu vou procurar um psiquiatra. Só que eu não fui ainda, né? Tá, então veja só. Esta dor está ligado a memórias e consciências do passado, aquilo que é um trabalho que eu desenvolvo aqui no consultório, nos cursos da aldeia, mas também tem a dor emocional. A dor emocional, que alguns falam que é a dor psicológica, né? É um sentimento desagradável que pode ser causado por eventos estressantes, traumáticos, decepcionantes. Sabe aquelas pessoas que não funcionam do meu jeito? Aquele chato, aquela chata que não faz como eu quero. Aquele desagradável ser humano, homem ou mulher, que não funciona da maneira que eu espero, que não corresponde às minhas expectativas, que não me acolhe, que não dá amorosidade, que não me estende a mão, que me ignora, ou que vira a cara para mim. Ou, no caso da mulher, faz assim com o cabelo, para mostrar que o cabelo dela é melhor do que o meu. O meu deve ser mesmo, né? Bom. Essa é uma dor emocional. Então, a dor emocional, a gente sabe na psicologia, que são os gatilhos, né? Às vezes uma pessoa está num determinado momento, ela olha fora e vê alguém ter um comportamento, ter uma atitude, qualquer coisa que seja, ela fala, ai! Porque dentro dela tem a mesma dor, ou algo parecido. E a pessoa se desequilibra ao ver o desequilíbrio do outro, o machucar do outro, ou a arrogância do outro, ou às vezes a dor do outro, às vezes a impaciência do outro, a energia, a agressividade, não importa como se manifeste. Tem um gatilho. A dor emocional, ela se manifesta, em geral, em 2 chakras. Cardíaco, coração e boca do estômago, plexo solar, porque ela está ligada a essa parte. Eu não estou com o meu poder pessoal e o meu coração sente a dor. Por que eu não estou com o meu poder pessoal? Porque eu estou preso a alguma história que aconteceu, que às vezes eu tenho clareza ou não tenho clareza, quando é de vida passada. Bom, o que seria a felicidade? A felicidade é um estado de bem-estar, satisfação, que pode ser alcançado de diversas maneiras. Vamos supor, o corintiano, se o Corinthians ganhou do Flamengo, olha, né? O jogo de ontem, né? Eu nem sei quanto foi, por isso. Ou se o Corinthians perdeu do Flamengo e seguir em frente, estou fazendo uma brincadeira, mas se você receber uma notícia feliz de algum parente, de alguma pessoa, que te dá uma notícia, te dá um nível de atenção, ou demonstra quando você é importante, ou de repente aquela tua prima que você tanto gosta não te convidou para o aniversário dela. Então,
A felicidade pode representar um momento de plenitude, equilíbrio físico, psíquico e espiritual, ou na infelicidade, um momento de sofrimento, de inquietude. E nós agimos assim, seres humanos. A felicidade pode ser abordada de diversas formas. Eu sou feliz porque existo, lembra? Eu penso, logo existo, né? Não, mas eu sou feliz só se eu tiver 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, aquele carro, aquele apartamento, uma chácara, uma fazenda. Eu sou feliz só se eu casar com a Gisele Bündchen ou ou Brad Pitt. Ou eu sou feliz porque eu vivo comigo bem. Então, às vezes eu coloco a felicidade exterior. Eu preciso de algo que está aqui fora que eu preciso trazer para mim. Ou, de repente, eu sou feliz porque eu olho aqui e falo, nossa, eu tenho um coração. O meu coração está em paz porque eu estou em harmonia com o mundo. Eu estou, então, vivendo. Há muitas coisas que falam da felicidade. A filosofia, as religiões prometem até o céu, né? Infelizmente, as religiões que prometem o céu são dirigidas e manifestadas quase que sempre por pessoas que não praticam o céu aqui na Terra. Então, e a felicidade também, a psicologia aponta possíveis caminhos de felicidade. Mas, às vezes, esses caminhos, eu vejo no consultório, as pessoas vêm vivendo dores, dificuldades, sofrimentos, aí você para, você intui, você faz uma reflexão, você mostra uma lógica amorosa, mas a pessoa não tem a coragem de dar o passo para quebrar uma estrutura doente e neurótica que ela está sustentando, que envolve às vezes alguém da família, algum amor, algum parente, até com filhos. Para mudar isso dá muito trabalho. E continua na dificuldade, porque às vezes um limite, alguma coisa que a gente tem que colocar, é muito doloroso. Porque a gente está condicionado ao medo de não enfrentar as situações e não olhar aquilo que eu preciso olhar. Olha, a psicologia, na psicologia, a felicidade na psicologia pode ser entendida, medida por métodos, instrumentos. A psicologia experimental, ela faz coisas maravilhosas, né? Mas então, a felicidade, quando ela está vivendo no nosso meio, e a coisa, quando a felicidade é bem distribuída nos vários papéis, né? Outro dia nós falamos, no outro sábado lá, no Recanto da Namorada, e o Moreno falava disso também, os papéis que a gente tem. Eu agora aqui sou um palestrante fazendo um programa de rádio. Quando terminar esse programa, eu vou ser o marido da minha esposa. Amanhã cedo, eu vou ser o psicoterapeuta. De repente, eu falo com um dos filhos meus, eu sou pai. Aí, de repente, eu chamo alguém para fazer um concerto na minha casa, por qualquer coisa, eu sou cliente. Se eu pegar o meu carro e for no supermercado, eu sou também cliente. E se eu for no banco, eu sou... que eu sou? Eu sou um... Como é que chama? Que é um correntista. Eu vou vivendo os vários papéis. Mas a felicidade é a busca que eu procuro manter, né? E a felicidade, ela contrapõe ao sofrimento. Todo mundo quer enfrentar, superar o sofrimento. O sofrimento representa a dor. O sofrimento que representa a dor nos tira a felicidade. Eu estou falando uma coisa tão óbvia, né? Porém, a dor é considerada, em geral, que ela envolve o sofrimento, porque a dor tem um sofrimento, o maior desafio do ser humano. É o maior mal que todo mundo tem que evitar. Toda e qualquer pessoa que sofre, que sente dor e logo gosta,
se posta ou se coloca às vezes como enfermo. Alguns se vitimizando, e a gente encontra pessoas que adoram ser vítimas. Como elas não desenvolveram recurso, elas vezes sem impedimento de olhar com mais clareza o processo, então, pelo menos, se eu sou vítima, quem sabe eu encontro a misericórdia, o carinho e o olhar do outro de atenção para o meu vazio que eu não consigo preencher. O ser humano gosta de conviver com seus sentimentos agradáveis, numa relação em que tudo fosse que... lembra do comercial da Doriana, de alguns anos atrás, da família Doriana? Isso não é uma realidade. A gente tem que aprender a viver, olhar as coisas que estão acontecendo. A dor da felicidade ou a felicidade da dor é uma construção evolutiva para cada um de nós. Olha, um dos temas principais do debate filosófico de todo mundo, que desde Sócrates, Platão, uma série de outros seres, a felicidade hoje está baseada num conceito muito ligado tanto à psicologia como a processos terapêuticos holísticos, num caminho de autoajuda. O que seria autoajuda? Eu aprender, eu mesmo me ajudar. Como é que eu me ajudo? Eu olho para aquilo que dói. Como é que eu me ajudo? Eu tenho clareza do que está. Eu paro, reflito, analiso, sinto, percebo por que aquilo está me trazendo a dor e a infelicidade. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Se eu não olhar para mim aquilo que está incomodando, doendo, se eu vou culpar Deus, vou culpar o meu benê que não me quis, vou culpar o meu chefe desagradável que não me deu aumento ou não me deu aquele cargo melhor, se eu vou culpar alguém que tem inveja na minha vida, alguém que manda energia negativa, se eu vou culpar alguém que não me deu oportunidade e não correspondeu à minha expectativa do emprego melhor, eu vou continuar no meu plano de infelicidade e dor. Então, eu posso estar vivendo a dor da felicidade ou a felicidade da dor. Vai depender de como eu modulo a coisa. Qual é o nível que eu dou, né? Ou se eu consigo... agora deu, porque eu fazia assim, você vai fazer diferente. Qual é a modulação que eu vou dar para o padrão da coisa que eu estou vivendo? Como é que eu vou viver com isso? Eu tenho dentro do meu coração a consciência crística. E eu tenho aqui na minha mente o conjunto das histórias de personalidade e de memória do passado, dores da criança interior, de um ego machucado e desequilibrado, como qualquer um. Mas no coração eu tenho a solução da felicidade. Aqui na mente eu manifesto a dor. Quando a dor vem, eu posso acolher com a felicidade do coração. Porque quando a felicidade vem, a dor não tem competência para me tirar dela, a não ser que eu queira fazer isso comigo, eu queira me chicotear, eu queira me bater, eu queira me machucar. Se eu me lembro o tempo inteiro que eu sou um ser divino vivendo uma experiência humana, porque isso é a minha realidade. Se eu entendo que os obstáculos que existem no meu caminho são situações de aprendizado, de transformação, desenvolvimento de força, coragem, inteligência, e vou falar, me perdoe, orar, mas quase 10 horas da noite para falar, é uma coisa pornográfica, humildade. O que faz eu reclamar e brigar com a vida, ficar de mal, triste, depressivo, quase que sempre é falta de humildade que não aceita a experiência da transformação para abrir mão do velho e deixar entrar o novo. Minha querida, meu querido, minha linda e meu lindo, e inclusive Irineu,
Eu sou o construtor da vida, da minha vida. Eu sou o que vou apontar o meu caminho de dor ou de felicidade. Eu, no meu livre-arbítrio, eu faço as minhas escolhas. E somente quando eu escolho o meu bem e a aceitação da experiência que a vida entra no equilíbrio. Espero que a tua semana seja de paz. Beijo no teu coração, muita luz e harmonia. Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.